Olá, eu sou João Rocha, atuo como psicanalista clínico e sejam todos bem-vindos a mais um programa Psicologia do Espírito Imortal, aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho. Não se esqueçam de se inscrever no canal do amigo, de ativar lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal, João Rocha, e ativarem lá o sininho para receber notificação de novos vídeos. O programa Psicologia do Espírito Imortal é um diálogo entre ciência e religião, para demonstrar que onde uma encontra o limite, a ciência, por olhar ainda para a parte material, a religião avança, mostrando o reino do espírito. E nós estamos falando sobre os transtornos mentais, os transtornos psíquicos, conceituando esses transtornos, identificando esses transtornos, de maneira que, tendo mais informações a respeito deles, nós nos tornemos mais acolhedores com aqueles indivíduos que manifestam esses transtornos na sua jornada. No programa anterior, nós vimos aí os tipos mais comuns de transtornos mentais, então vimos sobre a depressão, sobre o transtorno de ansiedade, sobre o transtorno bipolar, explicamos, quebramos aí o paradigma onde as pessoas misturam por ignorância, por não entenderem, por não compreenderem que as mudanças de humor que acontecem dentro de um dia, que nós chamamos de bipolaridade, isso caiu no gosto comum, são muito mais expressões neuróticas, que o transtorno bipolar, na verdade, primeiro, o indivíduo que faz o transtorno da depressão e, alguns meses depois, ele vai para a mania, ou para sintomas de obsessão. Falamos sobre demência, sobre transtorno do déficit de atenção, sobre a esquizofrenia, sobre o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, e o estresse pós-traumático, que normalmente tem na sua característica o ataque de pânico. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre como identificar um transtorno mental. Então, o texto está aí na nossa tela, falando para nós, mudanças de comportamento ou de humor, dificuldade de raciocínio ou concentração, problemas para conviver com outras pessoas ou expressar ideias com coerência, todos esses podem ser sinais de um transtorno mental. No entanto, nem sempre os sintomas são claros, até mesmo para a pessoa que sofre com esse mal. O ideal é observar como o comportamento de um indivíduo evolui e buscar ajuda profissional para um diagnóstico preciso. Muito bem. Uma coisa importante que nós precisamos ter em mente é que, quando nós falamos de sintomas para diagnosticar um transtorno mental, a síndrome, ou seja, o conjunto de sintomas, primeiro precisa estar associado. Então, vamos lá. Uma mudança de comportamento isolada, só ela, não indica um transtorno mental. Uma mudança de humor isolado não indica transtorno mental. Uma dificuldade de raciocínio isolada, só ela, também não indica. Os sintomas precisam estar associados. Então, ou seja, a pessoa precisa ter a mudança de comportamento e de humor
e dificuldade de raciocínio e de concentração. E aí, essas mudanças conjugadas, elas vão levar a problemas para conviver com outras pessoas. E aí, meus amigos e amigas, aqui a gente entra num mérito importante. Dois méritos importantes. O primeiro mérito importante é que esses sintomas precisam estar presentes pelo menos por 2 semanas consecutivas. Por 2 semanas consecutivas. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é compreender o ego e as suas funções. Compreender o ego e suas funções. Muito bem. O ego é uma estrutura na nossa psique que é constituída de vários elementos. O ego não é um elemento único. O ego é a junção de vários elementos que nós vamos chamar de eu, ou de ego. Né? Quais são os elementos que constituem o ego? Autoimagem. Autoimagem. Então, vejam, eu sou capaz de me identificar. Parece óbvio, não é? Quem não é capaz de se identificar? Quem vive um transtorno mental. Então, se a pessoa não é capaz de entender quem ela é, de identificar quem ela é, ela está passando por um transtorno mental. As memórias, as lembranças pertinentes a cada um de nós, logo, se eu não sou capaz de me recordar, seja quando nós tratamos de memória de curta duração, e, portanto, o que aconteceu ontem, antes de ontem, indica um transtorno mental. Mas se eu também não sou capaz de me lembrar de coisas passadas, também pode identificar um transtorno mental. O meu padrão de pensamentos. E aí, se eu expresso pensamentos diferentes desse padrão, pode ser um sintoma indicativo de transtorno mental. Meu emocional, emoções e sentimentos. Então, se as minhas emoções e sentimentos passam a ser diferentes deste padrão, é indício de transtorno mental. A minha visão de mundo, a maneira como eu entendo a sociedade, como eu entendo o governo, como eu entendo o movimento social, se isso se altera, pode ser indício de transtorno mental. E, finalmente, a consciência. Então, se a minha consciência passa a estar num estado alterado, então pode ser sintoma de transtorno mental. Então, juntando esses elementos, esses são os elementos constituintes do ego. Então, muito bem. O ego, ele existe para lidar com a realidade. Vocês vão se recordar que nós aprendemos sobre isso quando nós estudamos o aparelho psíquico humano segundo a psicanálise freudiana. Então, após o complexo de Édipo, né, o que é herança do complexo de Édipo é o ego e o superego. O ego, meus amigos e amigas, ele é um etiquetador natural. Ele é um rotulador natural. O que eu quero dizer com etiquetador e rotulador natural? Né? Para o ego é importante alto, baixo, preto, branco,
gordo, magro, bonito, feio, inteligente, não inteligente. O ego rotula. Quando nós entramos num ambiente, o ego faz identificações daquele ambiente. E o ego identifica outros egos. Nós já explicamos lá atrás que, por exemplo, se uma pessoa... Vocês estão acostumados a me verem aqui, grisalho, barba branca, barba grisalha também, e de repente eu chego aqui, num dos programas, eu chego aqui de cabelo loiro sem barba. O que vai acontecer? O ego de vocês já me classificou com essa aparência. Então, se eu chego aqui com uma aparência diferente, eu estou provocando uma crise de identidade no ego de vocês. Olha como isso é importante. Imagine, por exemplo, um pai ou uma mãe acometido de um mal de Alzheimer, de uma demência, cujo discurso muda, cujo comportamento muda, que num certo nível mais avançado, ele não consegue mais nos identificar, nos pergunta, quem é você? Que não consegue mais identificar aonde mora, que aquela casa é a dele, que aquelas roupas são a dele. Vocês estão percebendo o quanto isso pode trazer de dificuldades para a convivência? É isso, meus amigos e amigas, que o familiar que lida com alguém que tem demência, às vezes se estressa, porque como a pessoa não tem memória, afetou a memória, a demência, por exemplo, a pessoa repete a mesma coisa 10 vezes. Pede comida 10 vezes, fala que o fulano a roubou 10 vezes. Fala que tem que ir visitar o fulano 10 vezes. E parece simples de lidar com isso. Coitado, tem demência. Submeta-se a essa situação para compreender o quanto é complexo lidar com isso. O quanto que é complexo você ter que repetir 10 vezes a mesma resposta. Né? E o quanto de tensão, de ansiedade, de preocupação e de medo, isso não gera nos familiares que estão lidando com uma pessoa demenciada. E, de novo, meus amigos e amigas, de novo, o transtorno mental não é uma fratura que nós vemos o imobilizador, seja ele o gesso ou qualquer outro imobilizador. Não é um corte de um processo cirúrgico que o esparadrapo está ali ou os pontos estão visíveis. Agora, pergunte a alguém cujo membro da família sofre de um transtorno mental se aquele transtorno não afeta a família inteira. Se não muda a maneira como a casa funciona em função do membro familiar acometido pelo transtorno mental. Pergunte se o nível de estresse não aumenta. Pergunta se o nível de ansiedade não aumenta. Pergunte se o transtorno mental não afeta a vida dos familiares que não manifestaram um transtorno mental e nós vamos encontrar respostas positivas para todos estes questionamentos que eu levantei. Trazendo um rápido estudo de caso aqui, eu fui contactado há um tempo atrás por um membro de uma família em que a pessoa estava já no início do mal de Alzheimer.
E o filho trouxe esse familiar para morar com ele. O filho casado com o filho trouxe. Quando ele me contactou, a fala inicial dele comigo é que se não houvesse uma solução para aquele problema da mãe, ele estava prestes a se separar. Porque a esposa já não aguentava mais as interferências desse familiar que morava com eles na dinâmica da casa, na vida familiar. E aí a gente que está de fora, nós temos um pensamento muito simplista com relação a isso, falando assim, nossa, mas que nora sem coração. Só que, de novo, é um processo extremamente complexo. A maioria de nós não tem estrutura psicológica e emocional para lidar com isso. E aí, para nós encerrarmos o programa de hoje, eu vou trazer aqui o caso que fez Freud ficar famoso. Não é? Freud atendia uma paciente chamada Ana O. Ana O tinha o transtorno histérico. E na investigação, na análise do caso de Ana O, né, a história se desenrola assim. Ana O, o pai de Ana O adoeceu. Adoeceu gravemente, era uma doença terminal. Mas uma doença terminal que demorou 12 anos para culminar com a morte do pai. E Ana O foi a cuidadora do pai. E ser a cuidadora do pai levou Ana O para conflitos profundos. Conflitos onde, primeiro, ela passou a não identificar mais o pai na figura adoecida que estava em cima da cama. Segundo, Ana O tinha raiva do pai. Raiva. Filho sentir muita raiva do pai. Terceiro, Ana O desejava retomar a sua vida social e ela não podia porque estava presa aos cuidados com o pai. Quarto, Ana O várias vezes desejou que o pai morresse, por um sentido duplo. Primeiro, para que ele se libertasse do mal. E segundo, para que ela se libertasse da obrigação que se impôs de cuidar do pai. Quando o pai morreu, o que é que todo mundo pensaria? Puxa, Ana O está livre. Ela ficou livre dos cuidados do pai. Mas ela desenvolveu um complexo de culpa enorme que foi culminar no processo histérico. E não nos iludamos, meus amigos e amigas, que esse quadro não aconteceria conosco. Por isso que o recomendado, o recomendável, quando se pode, é que a família coloque cuidadores e supervisione esses cuidadores. Muito bem. Vocês estão vendo que a cada programa o tema vai se adensando, vai se aprofundando e vai ficando cada vez mais instigante. Muito bem. No próximo programa, nós vamos, então, estudar isso que está aí, ó. Quais são as causas de um transtorno mental? Um forte abraço e até lá.